Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. Deus nos abençoou, nos guardou, nos protegeu, nos ajudou, nos abençoou. E nós estamos aqui na casa dele, junto ao seu povo, para prestarmos um culto a ele. Você que está conosco desde o início do culto, aí nas nossas mídias sociais, estamos transmitindo ao vivo. Que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, abençoar você. E que no nome de Jesus, se você ainda não recebeu a Jesus Cristo, por crer nele como único e suficiente Salvador, o possa fazer ainda hoje. Sua vida é preciosa e Jesus te ama tanto que deixou a sua glória, se fez carne e habitou entre nós para, em amor, morrer em uma cruz, derramar todo o seu sangue para purificar os seus pecados e para te salvar e dar vida eterna. Não importa o que você fez, o pecado que você cometeu, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amados de Jesus Cristo, nós temos plena consciência na palavra de Deus, que nos diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em o meu nome, eu ali estarei. Deus está aqui. Está aqui, aleluia, tão certo como é que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oh, glória a Deus. O Senhor está aqui. O Senhor nos ouve. E o Senhor responde às nossas ações, às nossas atitudes, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa reverência e o nosso temor ao Senhor. Santo Deus, nós temos um coração e muitas vezes endurecido por circunstâncias ou por pecados. Davi, em consciência plena de que o coração que ele tinha não era suficiente para que Deus habitasse nele. Então Davi disse a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Nós precisamos de um coração de carne, maleável, sensível, para que o Senhor possa operar
em nós. Para que o Senhor possa moldar-nos para que esta habitação possa ser um lugar que vive em santidade, para o seu louvor, para a sua glória. Se você tem um coração de pedra, insensível, se você é uma pessoa dura, Deus pode operar um milagre esta noite na sua vida, no seu coração. E Ele pode criar um coração novo para você e dar para você um espírito estável, um espírito reto. Louve, igreja. Clame, igreja. Deus pode mudar a sua vida. Pode transformar o seu ser. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Vamos acertar. Vamos melhorar. Vamos adorar a Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ver com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro
e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Oh, louvado seja Deus, que consigamos ser segundo o coração de Deus. Ah, amados do Senhor, Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem planos na sua vida desconhecidos por você, e são planos elevados, são planos santos, e não se encerra nesta presente vida, são eternos. Deus tem o melhor para cada um de nós. Diga para quem está lá do seu lado: Deus tem o melhor para você. Eu tenho certeza disso. Então, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Oh, louvado seja o teu nome pelo teu amor, pela tua graça, pelos teus planos para as nossas vidas. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas
acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acaso a coisa é impossível para o nosso Deus? Não. Para Deus tudo é possível. E para você também. Porque a palavra de Deus diz, nesse seu acreditar, tudo é possível ao que crê. Não tem impossibilidade para o crente. Que você possa estar sonhando os sonhos que Deus tem para você. Porque não é impossível. Tudo é possível. Amados de Jesus Cristo, a bondade de Deus, ela é tremenda. E às vezes a gente não entende por que tanta bondade assim. Porque Deus é eternamente bom. Ele é a sua essência. Nós apenas vislumbramos momentos de bondade em nós. Mas se não fosse Deus nas nossas vidas, vislumbraríamos muito menos ainda. Porque nós melhoramos a nossa condição de seres humanos, de crentes, de servos de Deus, porque nós compreendemos a essência natural de Deus. Deus é bom. Bondade de Deus. Esse é um louvor de adoração. Uma declaração sincera de servos de Deus que amam a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego todo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego todo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Louvado seja o Senhor. Nos dias de vida que ainda nos restam, eu contarei e cantarei sobre a tua bondade, Senhor. Ó Pai, louvado e agradecido seja o teu santo e bendito nome. Por mais uma vez, o Senhor Deus permite que eu estou falando contigo. É pelo dom da vida, pelas tuas misericórdias que se renovam logo pela manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Porque um dia eu entendi o plano salvífico. Demorei um pouco, mas eu entendi teu plano de salvação. E eu aceitei como o único e suficiente Salvador. E os meus pecados, Pai querido, são perdoados através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E obrigado, Senhor Deus, porque por mim e por nós o Senhor Deus venceu a morte, porque ao terceiro dia o Senhor Deus ressuscitou e vive está diante de Deus no céu. Obrigado, Senhor Deus, pela tua bondade. Obrigado, Senhor Deus, por ser o nosso amigo. Obrigado, Senhor Deus, porque nas horas difíceis nós temos a quem nos socorrer. É só clamar pelo teu nome. E o Senhor Deus é um Deus de perto, não é um Deus distante. O Senhor Deus nos ouve os nossos clamores. E nos caminha, Senhor Deus, em caminhos, em veredas perfeitas, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tantas coisas que o Senhor Deus tem feito na minha, nas nossas vidas. Por isso que estamos mais uma vez aqui, desta noite, exaltando, bendizendo e louvando o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado já pela mensagem do teu servo irá trazer. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez os meus pecados são perdoados por ti. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o santo, eterno e glorioso nome de Jesus Cristo.
Dependência Total de Cristo, 16ª edição, 16ª mensagens. Espero, amados do Senhor, que todos os irmãos que cultuam conosco presencialmente ou através das nossas mídias sociais tenham ouvido todas as mensagens aqui proferidas. Se não ouviram, vocês podem entrar no YouTube, no @7ibpc. YouTube, a nossa conta, @7ibpc, e também pode se inscrever em o nosso canal, curtindo as mensagens, para que o algoritmo entenda que é algo importante e abra mais espaço para a gente ir mais longe. Você pode também nos acompanhar na página da Igreja Batista em Parque dos Camargos. Página no Facebook, Igreja Batista em Parque dos Camargos. Antes, a minha página, Pastor Sérgio Salvadio, não sei o que aconteceu, que ela sumiu, então o pastor criou uma nova página, Pastor Sérgio de Oliveira Salvadio. Você pode nos acompanhar também os nossos cultos em a nossa página no Facebook. E também no Facebook, Sérgio Salvadio. E também pode nos acompanhar na nossa rádio web, que é www.radio7ibpc.com, tudo em letra minúsculas. www.radio7ibpc.com. Você vai ser abençoado e terá sua vida edificada com as palavras, ou com a palavra de Deus, proferidas aqui neste lugar público, que está publicamente aí no Brasil e no mundo. É muito importante você nos acompanhar nas mídias e ter momentos de palavra de Deus transformando a sua forma de crer e de pensar. Amados de Jesus Cristo, na mensagem de hoje, nós vamos estar falando acerca de comportamentos e legalidades. Deixa eu repetir para você. Nós estaremos falando sobre comportamentos e legalidades. Porque as legalidades que nós damos para Deus vêm através da nossa fé e do nosso comportamento e do nosso testemunho para que as coisas de Deus fluam nas nossas vidas. Mas também, amados de Jesus Cristo, dentro dessa premissa, dependência total de Cristo, nós não podemos distrair-se ou voltar à condição anterior. Então, o tema todo da nossa mensagem é comportamentos e legalidades para desvios e tentações. Na palavra de Deus, nos fala que nós temos que estar ligados em Cristo, porque nós somos de Cristo. E aí, estar ligado em Cristo é estar ligado em alguém que é santo, que é eterno, que é glorioso, que é majestoso, tremendo, misericordioso, piedoso. Mas se nos descuidarmos,
se não estivermos atentos com a nossa mente transformada em Cristo, em pequenas ações, em pequenas atitudes, com desvios pequenos comportamental, eclesiológico, nós podemos estar abrindo brecha para que o arqui-inimigo das nossas almas, que antes de sermos alcançados pela graça por meio da nossa fé em Cristo, era aquele que tinha domínio sobre as nossas vidas. Nós, antes, não tínhamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a palavra de Deus nos diz muito claramente que há dois senhores. Ou agradamos a um, ou agradamos ao outro. Para algumas pessoas presentes e nas nossas mídias sociais, o assunto que vamos falar não é agradável aos crentes, porque os crentes gostam muito de salmos, de salmodiar, de conselhos proverbiais de Salomão, de ensinos em Eclesiastes, e não gostam de admoestações, de avisos. Deus nos constitui como atalaias, nada mais do que isso. Somos atalaias, aqueles que transmitem de Deus avisos a todos para colocarem as suas vidas em ordem, arrumarem as suas casas, arrumar o seu tempo e com pequenos descuidos, com coisas que você julga normal e que está na boca de todo mundo, você vai dando legalidade para Satanás trabalhar na sua vida e na vida da sua família. Essas coisas são seríssimas. Se não fossem, não estariam escritas na palavra de Deus. Vamos ver o nosso textuário, que é João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Vamos todos juntos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Frutificar só em Cristo, ligados nele e ele em nós. De outra maneira, é impossível frutificar. Deu para entender? E agora, Alex, quero pedir para você que coloque aí para mim Efésios capítulo 4, versículo 16 e 17. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, portanto, aos Efésios, capítulo 4, 26 e 27. Irai-vos nós dependemos do Senhor, do teu Santo Espírito, para iluminarmos, para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda do que é na tua palavra. Só a tua palavra, porque a tua palavra é verdade, porque tua palavra é poderosa, ela é mais
cortante do que espada de dois gumes, e que penetra fazendo a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Então, peço ao Senhor misericórdia para cada um de nós. Peço ao Senhor que sejam abertos os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso entendimento possa ser completo, o nosso coração e as nossas vidas, a tua palavra. Não nos deixes desviarmos, distrairmos, porque esta palavra, como todas as outras aqui proferidas, tem o poder de transformar, de salvar, de libertar, de curar, de santificar as nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, diga amém. Se você crê nisso, diz glória a Deus. Amados de Jesus Cristo, começamos por dizer para que você, para que eu, para que nós evitemos palavras torpes. Palavras que não edificam. Palavras com palavrões. Palavras com murmurações. Palavras com dúvidas. Palavras com maldições. Que não saia da nossa boca água doce e água salgada. Que nós possamos ser fontes de águas vivas de Deus. Porque há pouco estávamos louvando a Deus. Nós estávamos aqui entoando cânticos a Deus. Convido você agora a se reportar para o seu dia, para as suas atividades, para as suas ações e reações, por tudo aquilo que você disse, por tudo aquilo que você pensou e por tudo aquilo que você fez. Porque nós vamos prestar contas a Deus de todas as palavras que proferimos da nossa boca. Deus é assim, pastor? É desse jeito. Palavras, ações e atitudes. Então, amados de Jesus Cristo, nós temos que termos uma consciência transformada pelo poder de Deus, uma mente mudada de pessoas que antes serviam na ignorância a Satanás, mas que agora tem, e continuará sendo, se andar nos caminhos de Deus e ter o temor de Deus, como santos, eternos e amados do Senhor. Então, amados de Jesus Cristo, esses comportamentos, a maneira como nos comportamos no nosso dia a dia, pode exaltar e glorificar o nome de Deus. O comportamento, as nossas ações e as nossas atitudes, em decorrência do nosso viver, nas nossas obrigações, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em meio às pessoas lá de fora da igreja, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente pratica, ou dá autoridade para Deus estar em nós e não entristeçamos o Espírito de Deus que está em nós, ou vamos começar a dar lugar ao diabo. E a palavra de Deus em Efésios 4:7 diz: não deis lugar ao diabo. Primeiro, porque não é educado. É entrão. É ladrão. É salteador.
é homicida desde o princípio. Rouba, mata e destrói impiedosamente. Amados de Jesus Cristo, comportamento quando eu estou fora dos termos eclesiológicos, lá fora, na minha convivência, do meu cotidiano, com as pessoas que estão à minha volta, no trabalho, na escola, na família, com os parentes, com os amigos. Eu devo ser uma só pessoa. Eu não posso ser duas pessoas, porque a palavra de Deus nos diz, ora, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E ainda há pessoas que ameaçam outras pessoas, que dizem às outras, não deixe eu entrar na carne, não. Não deixa eu voltar à minha velha natureza, não. Quando o que deveria estar cada vez mais se guardando, se reservando, porque foi comprado por um alto preço. O amados de Jesus Cristo, então, no coração do crente deve existir bondade, no coração do crente deve existir perdão, no coração do crente deve ter trabalho honesto. Na vida do crente as coisas são diferentes. Então, amados de Jesus Cristo, segundo aquilo que estudei e que vos passo agora, e há muito mais acerca do tinhoso, do diabo, do Satanás, dentre esses 3 pontos que aqui destaco. Primeiro, ira descontrolada. Ira descontrolada. Segundo, mágoa prolongada. Terceiro, a mentira e falta de integridade cristã. Vamos repetir? Primeiro, ira descontrolada. Diga, ira descontrolada. Segundo, mágoa prolongada. Terceiro, a mentira e a falta de integridade. Nós vamos trabalhar nessas 3 questões. E dependemos do Espírito Santo para que eu vos fale e para que você ouça e compreenda. Em 4:26 de Efésios, fala, coloca aí, Alex. Irai-vos. Então, na nossa concepção física, na nossa morfologia, na nossa característica, enraivecer-se é comum. Não tem como não ficar bravo. Não tem como não perder a paciência. Então, Paulo não incentiva a ira, porque a palavra de Deus diz, não deis lugar à ira. Mas é possível. Quem nunca ficou bravo aqui, diga amém. Silêncio total, né? Não vou perguntar se alguém ficou bravo e pecou, porque senão o coro vai ser completo. Em uníssono, todos nós pecamos.
E ainda há álibi. Em pecado, me concebeu o meu pai e a minha mãe. Um pé de laranja, dá laranja porque é laranjeira. Eu peco porque sou um pecador. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Então nós sabemos, temos a consciência pelo Espírito Santo, e ele nos adverte, ele está em nós, e nós estamos nele, e que quando nós vamos falar alguma coisa, ou falamos alguma coisa, nós nos envergonhamos porque entristecemos o Espírito Santo. Nós lembramos imediatamente que Deus está em nós, que a Bíblia nos diz e nos ensina que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é bom andar em santidade, em harmonia com Deus. Mas a primeira coisa é que a gente tem que ter um fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio. Você tem que se controlar. Você tem que ter consciência, mente transformada. Você tem que saber, se você exceder, você passa da sua razão para dar lugar para o maligno. Quantas vezes vocês aí nesses programas televisivos policiais, as pessoas chorando disseram: eu não estava em mim, eu não sei como eu fui capaz de estar fazendo isso. A ira foi se acendendo, o inimigo entrou e aquela pessoa traz este estigma na sua vida e remorso o resto dos seus dias, marcado por não ter se controlado. Por causa de ira descontrolada, namoros são desfeitos. Por causa de ira descontroladas, empregos são perdidos. Por causa de ira descontrolada, casamentos se desfazem. Porque as pessoas se assustam em ver daquilo que somos capazes e temem. Quantas pessoas aqui que já tiveram com pessoas muitos anos, ou vivendo com pessoas há muito tempo, e disseram, ao se deparar com algumas coisas, e começaram a mudar o comportamento por medo da reação do outro, dizendo: este lado dele eu não conhecia, este lado dela eu não conhecia. Imagina você sendo bonzinho a vida inteira. E aí eu lembro do irmão Sebastião. E a ira ser acentuada a ponto de pular na garganta do outro e apertar o pescoço. Já imaginou o pastor pulando na sua garganta? É só pena que voa. Então, o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso: irai-vos. E é possível ficar nervoso e não pecar. Mas como? Tendo o temperamento controlado pelo Espírito. Tendo a consciência de que você pertence a Deus. Tendo a consciência de que o Evangelho é como freio na boca do cavalo. Então você se enxergue como uma mula. Então você se enxergue como um burro que tem o queixo duro, mas que Deus tem poder para frear você. Diga: Deus, freie a minha boca para eu não pecar contra ti. Você vai ver que esses palavrões que você fala, que é comum na sua vida, no seu dia a dia, e que você acha normal e ainda acha graça, está te prejudicando na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus, na sua santidade, no seu testemunho para com as outras pessoas. Esse negócio de rodar a baiana, esse negócio de... O amados de Jesus Cristo, irai-vos, mas não
pequei. E assim, quando está falando o sol, que faz menção ao dia, não deve apagar e a sua ira permanecer. Porque se a sua ira permanecer, um portal foi aberto, uma brecha foi aberta, aquele que era o bichão, que tomava conta da sua vida, e que está irado, porque você estava já no inferno, porque você já estava totalmente perdido, sem Deus e sem salvação, e foi tirado do poder das trevas pela mão poderosa de Deus. A graça de Deus te alcançou. Não se esqueça que Ele não abriu mão de você. Não se esqueça. Ele não abriu mão de você e vai fazer de tudo para te trazer de volta para o domínio dele e ainda destruir a sua vida com outros 7. E o seu segundo estado vai ser pior do que o primeiro. Dá para entender? Então, quando você se irou, procure se acalmar. Coloque hino, coloque louvor, ore a Deus, peça que Deus acalme. Canta, querido. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. E pede a Deus calma. E faça uma borracha, a borracha do perdão. E não fique com aquilo no seu coração. A hora que ele voltar, a hora que eu ver ele, eu vou pegar. Tem gente que afia até a peixeira. A gente está na igreja de Pernambucano, de Lagoano, de Cearense. E você pode ver que em todo lugar onde tem um pernambucano tem uma peixeira perto. Ah, isso aqui é para cortar carne. Carne de quem? De exibido. O amados de Jesus Cristo, não se deixa o sol apagar e a sua ira continuar. Primeiro que vai te fazer mal. A ira é o veneno que mata quem carrega. Faz mais mal para você do que ao outro. Porque te afasta de Deus e te aproxima do maligno. Mas eu tenho Jesus. Então você tem paz. Mas eu sou crente. Então você tem o Espírito Santo. Mas eu sou crente. Então você tem amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Mexe comigo não, você não me conhece. Ô amados de Jesus Cristo, esta questão, ela é uma questão para que, lá nos Salmos 37, 8, fala que a raiva intensa que leva a ações pecaminosas. Então, a ira é um invólucro, a ira é uma bolsa, a ira é uma sacola que pode ser deixada de lado. E o salmista diz: deixa a ira, abandone o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. E você vê que o mal aí não é com U, é com L, né? Mal aí vem de maligno.
de malignidade. Maligno é quem? Você vai continuar carregando a ira e a raiva? Então, em vez de você carregar o inimigo, larga o inimigo para lá, sou capeta. Tem gente que costuma varrer a casa e diz que varrendo a casa está varrendo o capeta para fora. Lembra aquela visita que nós fizemos da irmã que ia cantando o hino e show capeta, show capeta. Capeta não é cisco. É do seu coração que você tem que limpar. Que é do coração que vem os maus intentos. Então você não precisa varrer a casa e varrer a rua, como uma filosofia japonesa faz. Pessoas limpam até a frente. A minha esposa teve só uma tia que era dessa igreja que varria a frente lá da casa dela, mas ela não faz isso comumente, faz diariamente, varre até a rua. Mas não é expulsando do capeta, não. É que cai muito cisco lá daquelas palmeiras lá, e lá daquelas coisas. Então, ela diz que as casas das pessoas são conhecidas pela frente. Ela varre a rua. Tem capins lá, tem alguma coisa, mas capim é bom. Capim é excelente. Dá para dar para os pintinhos, dá para dar para as galinhas, dá para dar para os gansos, mas a gente tem que limpar o interior da casa. Limpar o coração da gente. 51:10 que nós vimos aí, o salmista dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito estável. Ó amados de Jesus Cristo, coisas quando você está irado, você começa a elevar o seu tom de voz. E quando há discórdia entre duas pessoas, um quer falar mais do que o outro. E chega até aos gritos. E aí alguém diz: olha, nós somos crentes. As paredes têm ouvido. Aí a pessoa diz: eu não tenho nada com os outros. As pessoas voltam à velha natureza e dão lugar ao diabo. É fazendo um convite ao diabo para destruir tudo. E são pessoas até que têm na igreja a aparência de boazinhas, bonzinhos, meiguinhos. Mas eu vou rodar a baiana aqui. O amados de Jesus Cristo, gritos, violência verbal. Fala uma coisa, fala uma coisa pior. E vai acendendo, 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 e o diabo batendo palma, dizendo: isso mesmo, tá de parabéns, continua, a faca tá lá na gaveta, o veneno de rato tá lá fora, o BHC tá ali. Gritos, violência verbal, e tem pessoas que agridem, batem. Unha, morde, coloca baigon em pó no feijão, no bife, caco de vidro moído no bife. Oh, amados de Jesus Cristo, comportamentos explosivos. Mexe comigo não, hein? Você não me conhece. Até agora você não viu quem eu sou. Continua não. Se fosse pessoas do mundo que bebem, se bem que tem crente que chapa um pouco. Tem crente que tem cerveja lá na geladeira. Tem crente que tem vinho lá na geladeira. E não fica lá não. Desce lá na goela.
bucha abaixo. Amados de Jesus Cristo, esses comportamentos explosivos, a ira, pura e simplesmente, como está aí no 26, ela não tem problema. Mas o problema da ira, que não é um pecado em si, ela torna-se pecado e maléfico quando nos domina. Então não se deixe dominar pela ira. Dá para entender? Jesus é a nossa paz e ele era manso, ele é manso e humilde de coração. Então, amados de Jesus Cristo, em segundo lugar, mágoa prolongada. A mágoa, ela vem além de ressentimentos. Ela fica lá no coração. Não quero mais ver essa pessoa nunca mais na minha vida. Vê a pessoa, muda de calçada. Vê a pessoa. Amados de Jesus Cristo, nós somos, como vimos na manhã deste dia, membros uns dos outros. Então, em Hebreus capítulo 12, versículo 15, fala que não se deve se pôr o sol sobre a nossa ira, porque isso traz autodestruição. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Amados de Jesus Cristo, nós trazemos no nosso corpo as marcas de Cristo. Nós não podemos dar brechas para o inimigo. E ele está de olho em você. Ele está atento a tudo que você faz. Ele não te faz você pensar, mas ele te induz a pensamentos. E ele te induz ao erro. Lá no 27, fala o que, Alex? Não deis lugar ao diabo. Então, com a ira, eu estou abrindo, ou brechas estão sendo abertas, por legalidade minha, para que o diabo haja em nós, na nossa raiva, na nossa ira, na nossa revolta. E aí, amados de Jesus Cristo, a gente abre o dicionário dos palavrões, né? Vai de A a Z. Efésios capítulo 4, 31 e 32. Não se autodestrua com ira e nem mágoa. Longe de vós toda a amargura. Essa cólera aí é ira descontrolada. Gritaria. Fala manso. Fala com educação, com respeito. Melhore o seu vocabulário. Lava o seu comedor de lavagem. Ou não, lava a sua boca. Blasfêmias. E bem assim, toda malícia. Amados de Jesus Cristo, a Bíblia diz, como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. E aí,
Alex, no Salmos 73, versículos 21 e 22. Fala para que a gente não guarde rancor, para que a gente não guarde ressentimento, para que a gente não guarde amargura. Quando o coração me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Você não pode dizer mais que ignorante neste aspecto, nesse sentido, porque o conhecimento, se você estiver dando ouvido à palavra, se não estiver aí condenando o que eu estou falando, se não estiver aí com bronca do que eu estou dizendo, e abrir o seu coração, e repreender um maligno que te perturba até dentro da igreja, era como irracional a tua presença. 23. Todavia, estou sempre contigo, sempre com Deus. Tu me seguras pela mão direita. Então, Deus está conosco em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações. Eu nunca te deixarei, eu nunca, jamais te abandonarei. Então tenha consciência de que você pertence a Deus, que o inimigo não abre mão de você, mas que você não abre mão de Deus e não quer mais o inimigo dirigindo a sua vida, usando o seu sentimento, usando a sua razão, usando a sua boca, usando o seu corpo, usando a sua vida. Você quer ser instrumento nas mãos do Deus vivo. Oh, amados de Jesus Cristo, resolva conflitos rapidamente para que as brechas não sejam abertas. Não deixe a ira, não deixe que esta mágoa prolongada tome conta da sua vida e que o inimigo te use novamente. A solução para isso, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. A oração do Pai Nosso é uma coisa que cabe bem aqui. Essa é a oração do Pai Nosso. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então, a mágoa, que além do ressentimento, e que é o degrau seguinte para o ódio, e para que o diabo faça festa mesmo, puxa vida, nas relações interpessoais é impossível na convivência nós não desagradarmos ninguém. Aqui tem casais. Alguém disse aí alguns dias atrás que já está 30 anos com a mesma pessoa. Ô, meus queridos, todos os dias são flores? Eu sempre falo para a dona da pensão, aproveitar que ela saiu agora, que eu nunca vi, deixa eu repetir para você, eu nunca vi, na minha vida de filho, nem quando o meu pai tomava tatuzinho,
meu pai falar alto com minha mãe e minha mãe falar alto com meu pai. O que eu percebia é que tinha dias que o comportamento de um era diferente do outro. Explico. Quando minha mãe estava azeda, meu pai estava assobiando. E às vezes ele era convidado a se retirar para assoviar lá fora. E ele ia assoviar lá no quintal. Continuava. No dia que o seu Hermínio estava vermelho, com poucas palavras, Dona Isabel estava louvando a Deus com hinos, com cânticos espirituais. Então eu, como filho, eu nunca vi meu pai e minha mãe brigarem. E eu procuro trazer isso para dentro do meu casamento. E essas coisas são coisas que nós podemos colocar em prática na nossa vida. Amém? Nós podemos colocar em prática na nossa vida. Nós podemos agir desta maneira. Porque Cristo, o Senhor Jesus Cristo, vive em mim. O Senhor Jesus Cristo vive na dona da pensão. Porque nós pertencemos a Jesus. Nós temos que nos tratar com finéstia. Nós temos que nos tratar com respeito. Nós temos que nos tratar com consideração. Nós temos que nos tratar como templos do Espírito Santo. Nós temos que nos tratar como corpos de Jesus Cristo. Nós temos que ter união. Por quê? Porque, amados de Jesus Cristo, não são os filhos que vão cuidar de nós. É um que vai cuidar do outro. Agora, imagine você. Imagina, eu fico me imaginando eu com esses 175 quilos aqui, em uma cama, com um derrame, com um AVC. E toda a vida eu tratei mal a minha esposa. E ela vai ter que cuidar de mim. Ela já está velha. Vai ter que me dar banho, vai ter que me trocar. Eu fui ruim para ela a vida inteira, como é que eu vou ficar na cama? Com escaras, com assaduras. Se ela me tratou mal a vida inteira, como que ela vai ficar? Então a gente tem, amados de Jesus Cristo, de estarmos dentro do que a palavra fala. Eu vou errar contra você. Não tem jeito de nós convivermos. Nós que tivemos criações diferentes e somos pessoas diferentes, não magoar a outra pessoa, não deixar a outra pessoa irritada, porque a outra pessoa quer que a gente trate ela da forma que ela quer ser tratada. Mas se você pecar contra o teu irmão, vai você e ele só. Ou se o teu irmão pecar contra ti, vai você e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes um amigo. Mas você já imaginou dentro da igreja ter inimigos? O perdão é uma borracha que apaga. Há pessoas que acham que intencionalmente a gente faz coisas marcando pessoas ou ferindo pessoas a bel prazer. Nós que usamos da prédica, nós que temos a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus,
Nós não estamos aqui para agradar pessoas, estamos para agradar a Deus, para tirar pessoas do inferno e manter no aprisco de Deus e trazer mensagens que trazem elas a pensarem, conscientizarem e a andarem no caminho que é Jesus, para terem a verdade que é Jesus, para terem a vida que é Jesus. E às vezes as pessoas se esperneiam. Mas, poxa vida, eu pequei contra você, não é intencional, mas perdão. Amados de Jesus Cristo, não deixe a ira apoderar-se de você para que o diabo te use. Perdoe. Uma coisa muito comum, uma mentirinha só não faz mal. Quem nunca mentiu aqui, levanta a mão. Muito sério isso, né? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quando você mente, você está agradando a quem? Quando você mente, você está agradando a quem? Mas você não é de Deus. Você deve abandonar a mentira. Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis, ser humano, para Deus. Mas os que agem fielmente são o seu prazer. Há uma divisão aí, para os que mentem e para os que não mentem. Para os que mentem intencionalmente ou para que aqueles que uma mentirinha só de vez em quando. A Bíblia diz, falai a verdade, cada um para com o seu próximo. Somos nova criatura. Pertencemos a Cristo. Mentir para quê? Mentir por quê? Olha a verdade. Mas às vezes a gente quer ser bem visto pelos homens e aí a gente... Quem nunca bebeu aqui, Tião, e foi dono de fazenda? Quem nunca bebeu aqui, Tião, e foi piloto de avião, filho de fazendeiro, dono de indústria? Amados de Jesus Cristo, a mentira é falta de verdade. A mentira é desonestidade de você para com você mesmo, e de você para com o outro, e de você para com Deus. A mentira, ela cria desconfiança das pessoas. Vou contar pela segunda vez aqui na igreja. Havia um rapaz que mentia a vida inteira. E era conhecido na cidade como mentiroso. E um dia aconteceu algo nesta cidade, alguma coisa que ele tomou a culpa. E a coisa que aconteceu era muito grave. E naquele país, naquela cidade de onde pertencia aquela pessoa, havia a pena capital. E ele disse para
tudo e todos, em todos os lugares, que não tinha sido ele que praticara tal coisa. Mas ele era conhecido como o mentiroso da cidade. Foi enforcado. E depois de algum tempo, descobriu-se que não tinha sido ele que tinha feito, porque a outra pessoa confessou a sua falta. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Por que mentir? Porque em 8,32 de João está dizendo: e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará de quê? Da mentira e do capeta. Fala a verdade, meu. Não custa nada. Não custa nada. Você precisa se afastar da ira, você precisa se afastar da mágoa, você precisa se afastar das palavras torpes que você traz lá na sua boca, e você precisa falar a verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Dá para entender estas questões? Eu posso vos dizer a todos os presentes e os que me assistem que é simples. Não ter ira descontrolada é simples, basta cumprir o que está na palavra. E se você é alguém que estuda a palavra vai moldando o seu caráter. Mágoa, vingança. Se você ouve a palavra, se alguém te der um tapa do lado direito lá da sua faixa, do seu rosto, dá também o esquerdo. Perdoa. Não guarda mágoa. Joga a ira fora, joga a mágoa fora e para de ser mentiroso. E pare de ser mentirosa. Então, não dê legalidade para o inimigo das nossas vidas. Você sabe o que é dar legalidade? É dar autoridade de domínio sobre a sua vida. O diabo pode te fazer pior do que quando você chegou até o Evangelho. Você veio para Cristo para se tornar pior ou para se tornar melhor? Então, amados de Jesus Cristo, deve vigiar. Você deve orar. Então, amados, na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Fale menos. Se possível, jejue. Você deve ter prioridades na sua vida. Não deixe Deus para um momento qualquer. Mateus capítulo 6, versículo 33.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Resistência ao diabo só tem autoridade se houver obediência plena a Deus e a sua palavra. Fora isso, não se resiste ao diabo. É vencido pelo maligno o tempo todo. Coloque sua vida, coloque as suas vontades ao senhorio de Jesus Cristo. Vigie e ore. Mateus 26, 41. Estamos acabando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tem gente que usa esse versículo aqui para dar legalidade ao pecado. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Quem vence mais? É o que é mais alimentado. Se você dá mais comida para a carne vai vencer sempre. Mas se você der lugar ao Espírito Santo de Deus, quem vence? Ó amados de Jesus Cristo, sede sóbrios. O diabo busca brechas na falta de vigilância. O diabo, ele não consegue derrubar aquele que ora, aquele que vigia continuamente, aquele que é sóbrio. Ele vai impedir com isso, vai fortificar-se e impedir que o diabo tenha de novo domínio sobre a vida. Porque maior é o que está em nós do que o que está no... É esta a palavra de Deus para esta noite. Não digas nunca, esse pastor não nos avisou. Eu sou o atalaia. Você vive do jeito que você quer, age do jeito que você quer, pode ficar bravo, pode irar do jeito que você quer, pode guardar mágoa, pode guardar ressentimento, pode mentir, pode fazer o que você quiser. Mas Deus hoje falou na boca do servo dele que estas três coisas são brechas que nós damos para Satanás. Em vez de falar um palavrão, decore um versículo bíblico. Em vez de gritar, dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Em vez de ficar magoado, ore pela pessoa. Faz um bolo, você que é mulher, uma irmã da igreja magoou você, faz um bolo. Leva lá na casa dela. Ludmila gosta de estar fazendo bolo. Ela tem lá uns 10 sacos de 60 quilos de paçoca. Para fazer bolo de paçoca. Tenho que ir no Ceasa buscar agora maracujá. Agora ela está fazendo bolo. Né, irmã Josneide? A senhora que é diabética, né? Cheio de maracujá em cima, né? Dá o bolo. Chama a pessoa para comer um bolo lá na sua casa. Nós somos membros um dos outros. Nós somos crentes. Nós somos lavados no sangue de Jesus Cristo. Nós não damos brechas para o diabo. Nós abrimos o nosso ser e o nosso coração para que Deus esteja em nós. Que nós estejamos em Deus. Que se nós estivermos ligados em Deus, de acordo com a vontade suprema de Deus, esses palavrões, essas magoazinhas ou magoazonas, essas mentirinhas ou essas mentironas,
vão cair por terra. E Deus vai ser glorificado. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Você está avisado. E não é só você não, viu? Principalmente eu. E a água que passou por aqui, ela me irrigou também. Vamos orar? Pai, no santo e eterno nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade de estarmos com o Senhor na sua casa, junto aos teus servos, falando do Senhor, falando acerca dos perigos que nos tentam afastar do Senhor. Que essas três coisas possam ser extirpadas do nosso viver. Que a gente ire, mas não peque. Que a gente não deixe o sol se pôr sobre a nossa ira. E que a gente não minta, nem as pessoas e nem ao Senhor. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Com oração silenciosa estamos despedidos. A dona da pensão chegou. Pastor, avisa que logo após o culto, quero falar com as irmãs antes de descer para a pipoca. Obrigado, Ludmila. A pipoca foi mentira, viu? Perdão, Senhor.